Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, o rei. Sempre procuro valorizar as pessoas que me fazem contato. Participe, acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje, para me ajudar a conversar com o nosso convidado, tenho a ajuda da minha amiga Ashley. Oi gente, tudo bom com vocês? Toda Sejam hora. bem-vindos, né, a mais um episódio do Bora Fazer Barulho, onde eu estou participando. E tu cuida da rede do Bora... Isso, eu cuido das redes do Instagram da Bora Fazer Barulho, então já vão lá e sigam. Isso aí. E hoje a gente vai estar conversando com o Thiago Bittin. Parente da Gisele Bittin. Isso aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem? É real isso aí que ela falou? Tu é parente da Gisele? Parente da Gisele Bündchen, o primo pobre da Gisele Bündchen. Conta a historinha aí, por favor. Ele tá contando aqui. Mas o que vocês são primos? O meu pai é primo do pai dela. Então nós legal. viemos a Grau. ser primo segundo Primo grau. de segundo grau. E ele já disse aqui, que tava gravado, que ele vai me levar pra conhecer ela. Vamos conhecer junto. Não, na verdade, a gente se conheceu, a gente tinha contato quando eu era pequeno, assim, que eu passava férias em Santa Catarina com meu pai e a minha madrinha, meus avós, que por parte de pai, e ela e a família dela passavam um tempo lá. Meu pai tem vídeos do Valdir tocando violão e tudo no churrasco, aquela coisa assim. Que eu né? faço? E eu pesquisei, obviamente, curiosidade do sobrenome estranho e tal. Sim. Uma vez eu vi uma reportagem falando do trisavô dela. Obviamente, né, vinha a ser também meu trisavô. Joseph Bündchen, tal, sepultado em Forquilinha, se eu não me engano. E aí eu comecei a buscar, e então a gente tem até a árvore genealógica, assim, Qual que é a origem? É alemão. Alemão Da Bavária, se eu não me engano. Vem até a região, assim, na Alemanha. É bem legal. Que chique, né? É, muito chique, muito chique. Meu nome também. Mas é bem engraçado, porque todo mundo pergunta, primo da Gisele, aquele tom de deboche, assim. Aí Tu fala, O que pergunta, então? Não vai acreditar? Achei que tu ia falar que não era. Não, mas pior que é. Ou melhor que é, pior que é. Ah. Pelo menos ficou mais fácil de pronunciar, né? Bittin. Antes a gente dizia, o quê? Como é que é e tal. Depois que Gisele Bündchen ficou famosa, o sobrenome também... Subiu. As minhas primas, inclusive, por lado do pai, tem o Bündchen no meio do nome, né? E são bonitas também? São bonitas. Mas elas sempre escondiam o Bündchen. Né? Como era no meio do nome da minha tia, era sempre o último nome que elas botavam. Quando surgiu, ficou famosa a Bündchen, entrou todo mundo Com Bündchen. com Bündchen, óbvio. Tu vê só essas coisas aí, né? Bom. Eu faria a mesma coisa. É. Colocaria estampado assim na testa, todo mundo vê. Parente dela. Eu normalmente não uso o meu nome do meio, né? Pra usar. Não, porque é Silva, né? Seguida todo mundo tem. As minhas tias são. Eu sou Fonseca. E Fonseca e Silva. Todo mundo tem Silva no nome. Silva todo mundo Todo tem. mundo é prima. Então, seguidamente, eu podo o Silva, o pobre do Silva. E quem é o Thiago? Fala um pouquinho aí quem é. Tua câmera é aquela lá. A Emerson te avisou. Sim, oi, tudo bem? Eu sou advogado de formação, pai de 2 meninos, casado. Gosto muito sou torcedor do Brasil, né, do Chavante, então a gente tem uma tendência de ser sofredor e se automutilar. E gosto de carnaval, gosto de festa popular e já estou trabalho na prefeitura desde 2010 e hoje estou secretário de Assistência Social de Pelotas, né, mas já passei por vários lugares na prefeitura, já trabalhei em vários lugares na prefeitura com
3 prefeitos diferentes. Quem? Quando eu comecei na prefeitura, eu comecei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o prefeito era o Fetter. Ai, adoro ele. Tão fofinho. E aí, logo em seguida, isso um ano depois, 2011, eu fui trabalhar na assessoria dele. Trabalhei um ano direto na assessoria dele. É uma máquina de trabalhar. O homem trabalha muito mesmo. E tem as suas manias. Ele é brabo, né? Mas ele trabalha bastante. Assim, diferente de alguns, né, que a gente conhece por aí. Pode continuar. E aí depois eu fui ser chefe de gabinete do Eduardo, quando o Eduardo ganhou a eleição, em 2013, início de 2013, eu fui chefe de gabinete dele, 2 anos e meio, secretário de assistência social no governo dele, assistência social era junto com a segurança na época, então era uma coisa muito louca, assim, de ser secretário de assistência social e guarda municipal. Então, da guarda? A segurança envolvia a guarda municipal. Então, de um lado, tu falava com assistentes sociais, e o pessoal dizia, não, olha, vamos lá, aquela coisa, né, temos que resolver o problema o social, a vítima da sociedade. E o guarda municipal, eles queriam mais era aprender. Aí tu não tinha o discurso do vamos... E na época estava bem complicado para a guarda também. Na verdade, a guarda sem falsa modéstia, digamos assim, mas a guarda mudou de patamar, assim, porque eu me preocupei com algumas coisas que ninguém tinha essa preocupação com a guarda municipal. Nós dobramos o número de porte de armas do guarda, que, na verdade, naquela época, os guardas não eram obrigados a ter porte de arma. Se criou operações e se valorizou muito mais treinamento, né? Então, porque foi quando surgiu a lei federal que permitiu que os guardas municipais tivessem mais poder de polícia, né? Então, a partir dali, foi onde deu esse start, assim, né? Então, e depois eu passei por outras secretarias, né, na prefeitura, até voltar hoje como aí depois no governo Paula, né, até voltar agora, faz uns 5 meses já que eu estou como secretário de assistência social de novo, num momento bem pesado, né, a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia, os efeitos da pandemia diminuíram a pressão sobre o sistema de saúde, diminuiu a pressão sobre a educação, né? Mas a assistência social continua vivendo a pandemia porque toda a crise financeira que a pandemia causou, né? Os efeitos continuam, as pessoas que procuraram assistência social não saíram do serviço ainda, né? Elas continuam, vocês veem pessoas na rua e muito desse aumento a pandemia tem uma responsabilidade. E nem tanto financeira, né, na questão da rua, por exemplo, mas de saúde mental, drogas, enfim. Né, aumentou muito o usuário de álcool, o usuário de outras drogas, que acaba na rua, né? Rompe o vínculo familiar. Na verdade, é uma fuga da depressão, né, para a maioria. E a pandemia trouxe isso, né? Não, imagina nós, pessoas medianas, como se diz, né? Que tivemos todas as nossas dificuldades de ficar em casa, de se isolar, Eu gosto muito de abraçar. Eu tenho essa mania de cumprimentar abraçando, né? 3 beijinhos, enfim. E faz falta. Então, a gente brinca que chega uma pessoa para uma reunião lá na secretaria meio formal, estica a mão, eu disse, com licença, eu já puxo para dar um abraço, 3 beijinhos, porque a gente passou tanto tempo sem que é estranho. Mas isso refletiu muito na rua. Normalmente quem está na rua, a pessoa que está na rua, ela tem, vou te dizer assim, 95% é usuário de droga, que saiu de casa, rompeu o vínculo familiar por causa da droga. Então não basta só tu fazer um trabalho de vamos dar emprego, porque não é esse o foco do problema, né? O foco do problema que gerou toda essa situação é a droga. Então tem que recuperar a droga aí refazer o vínculo familiar. Muitas vezes ele é rompido de uma forma bem forte, né? O filho bateu na mãe porque estava drogado, a mulher largou, matou. E começou a roubar, começou a fazer todo aquele processo para usar a droga. Então, assim, a degradação da pessoa ela é muito pesada e às vezes não basta só o geral, a parte financeira, né? Tu tem que recuperar a pessoa mesmo, é bem pesado. Então, assim, isso envolve toda uma situação da assistência social de não ter dinheiro, né? O governo, a lei federal prevê, a Constituição, que tem um índice mínimo que os governos devem investir em educação e um índice mínimo que devem investir em saúde, né? A assistência social não tem isso.
Então, assim, não tem esse padrão de quanto deve ser investido. Nós tivemos eleições agora e sem generalizar, mas nenhum dos dois candidatos que foram para o segundo turno tinha um discurso claro de assistência social, de política social. O discurso era quanto vai ser o Auxílio Brasil, quanto vai ser o Bolsa Família, quanto vai ser... Isso era o que eles entendiam como política social. Né? Isso é o meio, isso não é o fim. Né? A gente identifica a situação de vulnerabilidade, identifica a pessoa que precisa, traz para dentro do sistema de assistência social, encaminha benefícios, cestas básicas, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, troca de nome toda hora. E aí só que depois tu tem que dar o encaminhamento. A pessoa tem que conseguir, num certo momento, deveria ter que conseguir, num certo momento, se autogerir. Né? Bom, a partir de agora, tu vai lá, tu conseguiste teu emprego, tu voltou a ter a tua condição. Agora tu segue em frente. Eu digo que é dar alta para o nosso paciente. Né? Só que a gente não tem uma política clara para ir nesse sentido. Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas há um tempo atrás, para tu receber o Bolsa Família, tu não podia trabalhar, não era isso? Não, tu pode trabalhar, mas tu tem que ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, por pessoa na casa, que é a faixa de pobreza. Né? E aí para baixo tem a extrema pobreza, tem toda essa questão. Tu tem, às vezes, benefícios que são vinculados ao cadastro único que nós temos, que são vinculados, que são diferentes do Auxílio Brasil, mas que tu também pode ter, que é a tarifa social, da água, da luz, tem vários outros benefícios. Mas esse é o meio, entende? Esse é o meio do caminho. A gente precisa ter... A gente tem projetos na Secretaria, infelizmente com recursos limitados, né? E ainda tem toda essa questão de contenção dos recursos federais, dos repasses que a gente recebe, né? Esse ano nós recebemos metade dos recursos que a gente deve ter recebido do governo federal. Tu é mais coração do que razão, né? Depende. Se tu perguntar, depende para quem tu perguntar na secretaria, tá? Tá. Eu tenho que fazer o papel de gestor. Eu digo muito não na secretaria. Né? Então eu digo para os meus funcionários, eu tenho 450 funcionários mais ou menos. A maioria técnicos, uma boa parte técnicos, psicólogos, assistentes sociais que atendem lá na ponta, assim. Então eu digo para eles muito não, mas eu digo, eu não vou enrolar vocês dizendo não, vamos pensar, ver acontecer. Sim, sim, não, não, né? Porque tem que ter uma relação mais... Mas então, assim, eu tento muitas vezes me isolar de situações, porque é muito pesado, né? A gente está falando de... eu tenho na secretaria, por exemplo, 9 abrigos institucionais para crianças, 3 para crianças. Então, a gente recebe crianças vítimas de violência, crianças que já se tentou toda a forma, que nem o avô, nem a avó, nem a tia, não tem, ninguém quer, ninguém pode, e que essa criança fica melhor num abrigo do que com qualquer parente, sabe? Então, vocês imaginam qual é a carga emocional que envolve esse trabalho, né? Então, idosos, a gente tem muito acolhimento de idosos, e idosos é uma situação muito complicada, porque quando chega uma situação de vulnerabilidade, uma denúncia de idoso, normalmente ele já está muito fragilizado. Diferente da criança, a criança é mais exposta, a criança está na escola, a criança, né, quando tem uma caso de violência, as pessoas estão na rua, os vizinhos. O idoso, normalmente, na situação de violência, é cárcere, né? Ele tá escondido, ele está dentro de casa, ele está às vezes não socializa. E tem toda a questão de financeira, né? E a aposentadoriazinha dele lá já está com 3, 4, 5 empréstimos, que ele não viu R$1. Agora se permite fazer em 120 vezes um empréstimo para o idoso, ou seja, vai pagar o resto da vida 30%, 40% do salário dele, fica comprometido e foi roubado, né? Então, assim, a gente muitas vezes pega ali para atender um idoso com feridas, é uma situação bem tensa, assim, né? Mas eu gosto do que eu faço. Tá? Eu tava esse tempo, trabalhando num podcast aqui, que estava sendo entrevistado, até acho que vai ir ao ar essa semana que vem, que é do Romeu, do pessoal do Pode Praça. E aí eu vi o entrevistado dele falando sobre isso aí. E o gasto, né? Que eles chegam a gastar, às vezes, 80 mil com crianças em hospital por mês. Não, assim, nós temos um menor, uma criança lá que tem leucemia, e a gente está pagando o tratamento, né? O SUS, a história não dá, né? O governo do estado não fornece, não sabe para quem é, tem que estar na justiça e tal, e nós estamos
pagando. Eu não vou deixar uma criança sem tratamento, né? Ainda mais que é acolhida, que já tem todo um histórico de abandono, né? E o tratamento ali por mês é 7, 10 mil reais, né? Porque tem todo o custo de ir a Porto Alegre fazer o tratamento, de ficar servidores, porque não tem o pai e a mãe para ficar com ele lá, então tem que ficar um servidor em Porto Alegre, tem que ir um motorista levar, né? É muito pesado, é muito pesado. Mas eu queria te dizer que eu sou mais emoção do que razão. Eu estava no SANEP antes de ir para assistência, antes da prefeita me convidar para assumir a Secretaria de Assistência Social. E, cara, eu estava muito bem, assim, lá, sabe? A burocracia na autarquia é muito menor do que na prefeitura. Tem todo um sistema diferente de gestão, né? A gestora é muito, muito competente. E funciona muito, assim, porque como tem uma arrecadação própria, né, gira tudo muito mais fácil, assim, do que a previsão financeira, né, do que tem na prefeitura. Mas aí a prefeita me convidou, quase que diz assim, tu não quer te incomodar? Eu disse, olha, eu tô bem aqui e tal, né? Mas vou tentar pra ver. Mas lá na assistência, aí porque na assistência é legal, porque assim, ó, meia coisa que a gente faz lá na assistência aparece na ponta muito rápido, sabe? A gente assumiu lá na secretaria agora em julho e nós não tínhamos cestas básicas. A compra tinha sido frustrada, a licitação. Tem toda uma questão burocrática que às vezes trava, né? Então as pessoas não estavam conseguindo receber as cestas básicas. Nós chegamos lá, tinha 114 cestas básicas. Hoje nós temos uma média de entrega aí de 350 a 400 cestas por semana. Né? Então, assim, e a gente conseguiu regularizar, compramos as cestas e estamos entregando. Cara, isso é muito rápido que faz a diferença lá na ponta, as pessoas começarem, que bom que agora chegou a comida, sim, sabe? É aquela história, é um benefício que deveria ser eventual, que deveria ser só para quando de vez em quando. Mas tem gente que precisa sistematicamente, que já conta com aquele alimento para o seu sustento, né, naquele mês. Então, assim, é muito rápido, que quando a gente faz uma ação, é muito rápido que a gente vê a refletir na ponta. Então, é muito legal. Eu sou mais coração do que razão. Pra mim, fazer o bem é, assim, ó, essencial. E eu tenho uma pergunta muito pessoal. Em meio da pandemia, a gente ficou 2 anos em pandemia, assim, pra escola. 2 anos e meio. Muita palavra pandemia nesse vídeo. E eu queria perguntar, uma pergunta pessoal mesmo, porque eu sempre tive curiosidade. Pra onde que foi o dinheiro da educação? Desses 2/1 ano e meio, 2 anos. Mas aí é contigo? Não, mas a gente não, mas foi para educação. Foi para educação. Assim, ó, deixa eu, assim, vou usar o meu exemplo, tá? Da secretaria que se aplica muito na educação. O meu orçamento na secretaria gira em torno de 40 milhões de reais por ano, tá? O da educação, se eu não me engano, tá em 300 milhões. Meu Deus. Tá? Só que eu tenho 450 funcionários. Nesse meu orçamento de 40 milhões, a maior parte dele, 70% vai para salário. O salário sai do nosso orçamento, né? E assim como a educação, tem quase 5 mil funcionários da educação. Metade dos funcionários da prefeitura estão na educação. 90 escolas, 92, se eu não me engano agora. Então também gira 80%, 75% do orçamento da secretaria vai para os salários continuaram sendo pagos. A merenda foi distribuída, só que o que se fez? Como não estavam servindo merenda nas escolas, se juntou, se fez cestas básicas, se fez uns burra, sacolão e se entregou para os alunos, levar para casa e tal. Então, assim, teve recursos que não precisaram ser investidos, por exemplo, transporte escolar, né? Diminuiu gastos de energia elétrica das escolas e tudo mais. Mas teve um outro viés aí de gastos, porque caiu a arrecadação também, né? Então, na verdade, eu digo sempre às pessoas, o orçamento da prefeitura, o orçamento de qualquer órgão público é uma peça fictícia. A gente prevê que no ano que vem nós vamos arrecadar, a prefeitura agora está aprovando o seu orçamento. Está prevendo uma arrecadação total de 1 bilhão e 900 milhões, né? E aí distribui isso entre as secretarias, entre os serviços, né, da forma que se imagina que vai se usar. Pode não confirmar essa arrecadação, né? Então, a partir daí, nós diminuímos os gastos. A gente também tem que ter esse... Então, uma coisa é o orçamento e outra coisa é o fluxo de caixa. É o que realmente entra, né? Eu como cidadão, estou adorando pagar menos gasolina e menos energia elétrica em função da mudança do ICMS, que o governo federal decretou que tem um teto
Só que isso entrou no meio do ano. Né? Então, imagina, nós tínhamos uma previsão orçamentária X e estávamos executando ela até o meio do ano. Estava entrando esse recurso e nós estávamos executando. E aí chega uma regra e diz assim, acabou. Agora vocês vai reduzir em 25% o repasse que vocês vão receber até o final do ano. Como é que tu faz? Tu já contratou aluguel, tu já fez contrato de serviços, imaginando que aquela sequência fosse ser dada, né? Lá na secretaria, por exemplo, alimentação enfim, salários e tudo mais. O município hoje, 50% do orçamento do município é em salários, né, dos seus servidores. Então, isso não se confirmou o orçamento. Né? Então, assim, tem toda essa dificuldade de manter esses recursos. Né? Muitas vezes o recurso não vem, né? Como eu estou te dizendo, nós deveríamos receber um valor federal de repasses federais e nós recebemos metade esse ano. Já foi pago, depositado, mas só metade. Foi cortado. Enfim, são questões que também o governo federal, isso se replica para cima. O governo federal diz, olha, não entrou todo o dinheiro que se imaginava que ia entrar, ou precisamos investir em outros lugares e tal, e começa a se cortar na ponta, né? Mas a pandemia também teve isso, assim, teve outros gastos que se álcool, EPIs mudou muito, né? A questão de utilização de máscaras que se investiu e nós mesmo lá nós tínhamos nos nossos serviços que trocar a máscara a cada 2 horas. Então, assim, imagina a quantidade de EPI que vai, né? Fora que subiu muito o preço, né? É uma coisa louca, assim. Oferta e procura. Né? Eu não sei até onde é oferta e procura e até onde é o aproveitamento, né? A malandragem eu tenho estoque, mas como todo mundo subiu, eu vou subir também para poder ganhar mais em cima de uma situação. Mas acontece, fazer o quê? Tá, e te perguntar assim, de repente pode ser até uma opinião pessoal tua. Antigamente a gente via muita ação social em parceria entre órgãos públicos e empresas privadas. E hoje pode ser só uma coisa isolada que eu percebi, mas eu vejo que as empresas privadas estão fazendo muito mais as suas ações por elas mesmas do que em parceria com órgãos públicos. Olha, que tu sente assim, tu... Pode ser, tá? Mas eu sou muito pidão. Como secretário de assistência, eu sou muito pidão. Eu peço muito, assim. Eu peço doação, eu peço parceria. A gente tem revertido bastante isso, tá? A gente tem tido bastante. Agora mesmo nós fizemos uma ação, essa semana, de uma festa de Natal para as crianças que são atendidas na assistência social. A gente fez no ginásio municipal. Brinquedos e salgado, e cachorro-quente, picolé, enfim. O TOL participou, botou lá o pessoal para poder animar as crianças. A Expresso Embaixador já botou um transporte, nos disponibilizou em parceria um transporte gratuito para poder... Porque eu busquei as crianças em 3 abrigos, né? Então, assim, tem toda uma função de logística para isso. E a gente pegou as crianças também que são atendidas nos CRAS, que estão lá, são 6 CRAS, lá nas E3, lá no Areal, lá no Fragata, né, nas 3 Veras, lá dentro do Pestano. E lá tem grupos de serviço de convivência com essas crianças, né, que a gente atende em turno inverso. Então a gente também trouxe essas crianças do bairro para poder fazer essa atividade. Nós tivemos mais de 100 crianças nesse dia. Né. A Expresso Embaixador foi parceira. Né, a gente recebe doações de farmácia, para absorvente, por exemplo. A gente tem uma campanha permanente de doação de absorvente. Isso eu acho muito importante. A gente tem brincado ultimamente que na assistência social a cesta básica tem até alimento. Porque a gente entrega na cesta básica junto ao absorvente, quando a gente tem um fluxo de entrega. Sabão, esse projeto do SANEP de reciclagem do óleo, né, que dá para entregar em pontos de coleta. Tem uma cooperativa que produz sabão desse óleo. E aí metade desse sabão é entregue de volta para o município e o SANEP distribui para a unidade básica de saúde e uma parte eles estão entregando para nós. E a gente está entregando na cesta básica também. A gente fez agora na Feira do Livro uma campanha que toda vez que alguém doar livros lá para assistência social, a gente também coloca na cesta básica. Então vai junto um livro. Eu digo que se a gente conseguir... Se eu entregar 100 livros e 2 pessoas lerem, eu já consegui
Alcançar teu duas objetivo. pessoas, já mudei a vida de duas pessoas que não tinham costume, que às vezes é isso, né? A gente não tem costume porque não tem o acesso, e não é nem o acesso. Eu não lembro a última vez que eu parei para comprar um livro. Agora eu lembro, comprei pela internet, né? Mas imagina um cidadão lá que tem as suas dificuldades, tem que entrar numa... E o livro é caro, Pode não ter né? nem condição de entrar na internet para comprar. Exatamente. Muito menos ir e até o tem outras centro. prioridades, né? O lazer é outras prioridades, mas daqui Sim. a pouquinho tudo desperta, dá um estalo entregando um livro à pessoa lá. Vou ler, vou ver como é que é isso aqui, né? Ou Daqui a aprendendo. pouco eu dou um estalo nela de que o livro é parecido com o filme, né? Que tu começa a ler e quer virar outro capítulo. É bem isso, né? Então Tu muda a vida de uma pessoa através de uma Muda. ação. Então, a gente assim, teve um escritor aqui, né? Sim, a gente tem a visão. Então, assim, a gente tem tido muita parceria agora mas realmente tem muitas empresas fazendo as suas. Ações. Claro, a gente tem que cuidar, né, até onde a empresa faz a ação estritamente com foco em ajudar, Ou em receber. né, ou em aparecer, né? Promover. Eu digo que assim, ó, eu sempre toda doação que eu recebo, toda parceria eu divulgo, tá? Porque eu também tenho que incentivar. Sim. Né? Ser grato e incentivar. A gente sabe que uma empresa, por exemplo, ela vive do lucro, né, ela Aqui no precisa... podcast a gente tem os apoiadores, que a gente usa basicamente o dinheiro deles é para trazer as pessoas aqui, promover, né? Tanto a iluminação gasta, o equipamento gasta, então a gente tem os apoiadores. Sim. E a gente está sempre tentando colocar eles, por exemplo, eles estão nos apoiando, a gente vai apoiar eles mais ainda, mostrar muito eles. A gente mostra aqui, mostra no episódio, mostra na página do Facebook, no YouTube, tem corte, tem vídeos que o Emerson promove. Tanto E pra às poder vezes ajudar. motiva a trazer mais apoiadores, né? Claro. Então, assim, ó, também tem um pouco do próprio órgão público oferecer projetos para que a gente tenha parcerias, sabe? Porque senão a empresa diz, não, eu quero ajudar, mas ajudar como? Só ajudar entregando, ajudar dando recurso, dando... Né? Então, às vezes, a gente tem que apresentar projetos, ideias, para que ações, né? Para que o empresário possa... Nós recebemos agora de uma empresa aqui local, por meio da Defesa Civil, a gente recebeu 3 toneladas, se eu não me engano, de arroz. 3 toneladas de arroz? Foi 1 tonelada de arroz. Foram 3 ao todo para o município, eles doaram, e 1 veio para nós, ficou para toda a região. Tem um projeto do governo do estado, Assembleia e Judiciário, que é o Rio Grande do Sul contra a fome. Então, a Defesa Civil recebeu dessa cooperativa, como é que se diz? A Roseira, né? Recebeu essa doação e destinou para nós, desses quase 4 toneladas, 1 tonelada ficou para nós. Né? É uma parceria e, na verdade, eles nem se promoveram, sabe? Essa empresa nem se promoveu, ela simplesmente fez essa doação. Isso nos permitiu montar pequenos kits, além das cestas que a gente distribui, que tem uma regra para isso. A gente não pode distribuir comida aleatoriamente, né? Até para evitar que o político, o gestor, se promova em cima disso. Né? Então, assim, assistente social recebe, ela vem com encaminhamento. Na secretaria não sai uma cesta básica sem o assistente social dar um ok. Né? Exatamente para isso, para poder chegar na mão de quem realmente precisa. Mas essas doações a gente pode ter um pouco de discricionalidade, sabe? Às vezes a pessoa não se enquadra bem, mas a gente vê que precisa. Agora mesmo é uma época de muitas festinhas, muita ação nos bairros, então tem um centro espírita lá, que tem uma ação lá no bairro, que aí a gente conseguiu entregar 10 kitzinhos para eles, sabe? Tem uma outra, agora teve uma festinha lá da escola, da professora Patrícia, lá da Jeremias Frois, lá no Pântano, numa região lá embaixo, lá no final da Anchieta, muito, muito carente. Então a escola fez uma açãozinha, a gente conseguiu ajudar também. A gente não precisa cumprir tanto essa regrinha, a gente pode ajudar dessa forma. Eu sou jovem aprendiz pelo Senac e a minha turma somos 4 turmas porque nós somos online. A gente deveria ser presencial, né? Porém, a gente no meio da pandemia ficou meio online. E a gente promoveu uma ação na qual a gente se juntou para arrecadar alimentos para distribuir entre 4 instituições que precisavam. A gente distribuiu entre 4 instituições. Foi várias cestas básicas e foi incrível, porque, querendo ou não, a nossa turma se juntou. Do nada, assim, a gente falou, Natal, todo mundo tá precisando. Não só de alimentos, mas sim um abraço, um sorriso. Atenção. Uma atenção, uma questão de amor e carinho. E um sorriso estava ajudando. E a gente foi numa instituição que é... Casa do Carinho? Não lembro o nome agora, mas é lá perto do Senac. Bem atrás do Senac. E eles
tem muita criança. Eles consomem muito leite. E aí uma das coisas que eles pediram foi para que a gente no futuro, ou tanta gente, ou o Senac, ou qualquer outra pessoa que gostasse de doar, chegasse doando leite. Porque é muitas crianças. Tem crianças que chegam só com a roupa do corpo de manhã e saem da noite. E fazer uma ação, por exemplo, eu falei que eu sou muito coração, me fez tudo mudar. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe, todo ano, no Dia das Crianças, a gente faz muitos saquinhos de doce e com uma mensagenzinha pra entregar pras crianças. E a gente vai no pior bairro que tem, que não vai ter alguma coisa, porque sempre tem bairro que faz. Por exemplo, no Moro, no Dunas. No Dunas sempre tem alguém que promove, os guris se juntam ali na 14 do Dunas, fazem. Então a gente sempre vai no bairro que mais precisa. E então eu vejo que um sorriso, um oi, tu dando alguma coisinha pra elas ficam super felizes. Fazer a diferença. Então por isso que eu achei que tu era muito coração, porque tu fala com vontade, sabe? Tipo, tu gosta de falar do Sistema S, por exemplo. Nós estamos com um projeto que, na verdade, nós fizemos em 2015, tá? E a gente está retomando agora. Nós já disparamos a contratação do Sistema S, tá? Na Procuradoria do Município, analisando o contrato. Nós vamos contratar o Sistema S, Senac e Senai, para 500 vagas de cursos de capacitação. Tá? Eu vou entrar nele. E a ideia para 2023 é a gente tentar conseguir ir até mais 2.000 vagas. Né? A gente conseguir recursos para mais 2.000 vagas. É muito importante. Então, assim, eu gosto muito de usar esse exemplo, tá? Nós não somos alvo prioritário de emendas parlamentares, assim, né? Assistência social, que tem uma questão que precisa ser para a saúde, precisa ser para a educação, né? Nós temos muita pavimentação, que Pelotas tem muitas ruas não pavimentadas, são quase 400 quilômetros de chão batido em Pelotas. Muito disso, abrindo parênteses agora, né, mas muito disso em função não tinha um ordenamento urbano. Quando se fazia um loteamento, bastava rasgar as ruas, fazer as quadras e vender os terrenos. As pessoas se mudavam e aí elas iam pedir água, iam pedir luz, iam pedir esgoto. Né? Então, assim, a gente tem muito dos bairros periféricos que são hoje de chão batido, é porque foi feito dessa forma. A prefeitura, as administrações não chamavam assim, não. Para eu te liberar teu loteamento, tu vai precisar dar estrutura para ele. Tu tem que calçar, tu tem que deixar preparadas as ligações, que hoje é o que é feito. Então hoje tu não vê mais loteamento sendo aberto, simplesmente rasgando rua e deixando em chão batido. Mas isso é uma como é que se diz? É uma herança que se recebeu e hoje é cultural. Assim, né? Eu me lembro de uma época que estava tendo muito... O pessoal falava invasão de terreno parado, né? E aí, tipo, do nada virava um bairro ali. Mas é óbvio. E aí Isso já vem de antigos, né? Nas centenas passadas. Quando eles chegavam perto de um local onde tinha água, estavam fazendo. Mas é o contrário de Pelotas, porque Pelotas tu não estava no podcast, mas eu conversei com um historiador de Pelotas e Pelotas é uma das cidades mais bem planejadas. Sim. Foi pensada antes de fazer as coisas. Tem uma principalmente a parte central de Pelotas. Parte central. Tem toda uma parte de tratamento de esgoto, na verdade não se pensava em tratamento lá em 1800 né? Mas o canalete aqui que fica bem próximo de onde a gente está, como drenagem ele é pensado e ele tem mais de um século, né? Então assim, a Pelotas é de certa forma assim planejada, claro. O primeiro filme foi feito aqui, né? O primeiro filme com áudio, se eu não me engano. Lá no Casarão. Foi exibido no Teatro Guarani. Não, foi feito. Eu não sei, eu sei que é exibido. O primeiro cinema. Eu gosto de história, mas aí me pegou. Eu vi isso esses dias. Mas enfim, o que eu estava te dizendo? Que a gente. Com som, não. Foi, eu vou procurar agora. Não, no eu tô intervalo. falando do Brasil. Brasileiro? Porque foi João, uma coisa lá nos Casarão. Eu já não sei. Eu sei que a exibição foi no Teatro Guarani. Foi. Que a gente teve a dona do Teatro Guarani aqui, ela contou. Deixa eu fechar o parênteses que eu estava falando. Então, aí se investe muito em pavimentação, porque a gente tem essa demanda da população, né? E não é uma falha administrativa deste governo, do governo passado, ou de 3 ou 4 para trás. É histórico. Pelotas ficou com muitas ruas não pavimentadas. E causa todo um transtorno para a população, isso é óbvio, né? Mas para pavimentar, para asfaltar 1 quilômetro, 800 metros se investe R$1 milhão. Basicamente é isso, tá? Para pavimentar 800 metros, 8 quadras, se investe R$1 milhão. Com R$1 milhão eu contrato 3.000 cursos de capacitação de mão de obra. Eu posso possibilitar que 3.000 pessoas consigam melhores condições para buscar um emprego.
Então, eu digo para as pessoas, às vezes a gente não precisa de muito. $1 milhão é um monte de dinheiro. É que é algo muito complexo, assim, ó, parando para pensar agora, porque eu já vi o teu ponto de vista, eu já vi outro ponto de vista de quem defende a pavimentação, e realmente, vocês dois estão com argumentos muito bons, mas é complexo, porque tu vai ter que escolher, eu vou capacitar o pessoal para trabalhar, só que para vir mais empresas, eu preciso de ruas boas, especialmente BRs e tudo. Então, não é... Mas eu digo assim, vamos investir R$40 milhões, como se investiu em pavimentação. Legal, vamos investir 39. Sim. Sabe? Com o restante, eu pego essas 3 mil vagas, a gente divide, dá quase 1.000 por ano, né, numa gestão. A gente vai fazer isso agora, né? Acertamos, a prefeita autorizou. A prefeita foi muito sensível a essa situação que eu tô. Pelo menos isso ela fez, né? Pelo menos não dá para ser injusto com a chefe, tá? Ela tem que realmente tu falou aquela hora que sabe camuflar, né? A questão, mas a questão financeira, o gestor é muito complicado de fazer gestão, né? Porque a gente sabe o que precisa ser feito. E muitas coisas precisam ser feitas. Muitas coisas. E a gente sabe que precisa ser feito. Mas, por exemplo, Pelotas hoje tem uma pressão em cima do pagamento de precatórios. Nós estamos pagando aí quase 5 milhões por mês de precatórios, que são dívidas que governos passados, de 20, 30 anos atrás, dívidas judiciais, ações, o governo não pagou o salário, o governo não pagou alguém que entrou na justiça contra o governo, normalmente são de funcionários, né? De ex-funcionários, enfim. Mas nós estamos falando aí de 5 milhões por mês. Isso é um rombo, porque antigamente se pagava um valor bem menor, percentual. Só que tem uma lei agora federal que diz que o governo tem que pagar até 2024, zerar os precatórios. Que é uma dívida que não foi gerada nesse agora, governo, né, mas que está se pagando agora. Então, assim, às vezes não se enxerga essa situação. Iluminação pública, né? Muita gente foi contra trocar pro LED. Né? Eu achei um absurdo. A gente paga a iluminação pública É que tem lugar que nem tem. Não. Mas aí... Então, tu quer trocar as que tem ou tu quer colocar onde não tem? Trocar e colocar. Trocar e colocar. Mas vai gastar o dinheiro que tá trocando em vez de colocar em lugar que não tem. Tem lugar que, por exemplo, lá onde eu moro, na 14, não tem um poste de luz. Mas tu parar pra pensar que as luzes que antes não eram LED, agora já não estão dando o mesmo gasto que davam antes, pode gerar oportunidade e onde de não botar tem? mais. Isso é o que tá gerando para poder começar a aumentar e tudo mais. Mas eu quero dizer assim, são escolhas. Aí tu vai dizer assim, mas nós não temos dinheiro para tudo, sabe? Tem que pagar e é obrigado por lei pagar, né? A gente não tem essa escolha. O Tribunal de Justiça bloqueia, como bloqueou alguns anos atrás, o dinheiro da saúde, na conta da saúde, porque não se pagou o precatório, não se tinha recurso para pagar o precatório. É difícil a vida do gestor, realmente é difícil. Eu disse para funcionários uma vez, nenhum prefeito chega hoje eu vou cortar e não vou pagar o salário do servidor, vou atrasar, porque eu sou mau. Não é, né? Politicamente para ele não é bom, porque chegou um ponto que esse é o último recurso do indivíduo, né? A prefeita agora pagou o 13º com empréstimo, né? O servidor entra ali no banco, faz o empréstimo, antecipação do 13º, e a prefeitura paga o empréstimo e paga o juro desse empréstimo. Tá? Foi aprovado pela Câmara, tem que aprovar para poder fazer esse financiamento. Mas não tinha sido, já não tinham estabilizado essa parte? Mas desde o meio do ano, em função da queda da arrecadação do ICMS, que nós estávamos falando mais cedo, despencou a arrecadação. Nós estávamos com uma previsão de gastos e de arrecadação que vinha paralela, se confirmando. Quando diminui o imposto que tu paga na gasolina, que a gente paga na energia elétrica, esse imposto é o que paga a segurança, a iluminação pública, o salário dos servidores. É ele que vem para pagar essas contas. Como cidadão, eu estou feliz, eu estou pagando menos energia elétrica, eu estou pagando menos combustível, né? Mas como gestor, é muito complicado. Nós estamos trabalhando com um planejamento de orçamento que chegou no meio do ano e diz, acabou, mudou a regra. O que seria o ideal a ser feito? Muda em janeiro. Pessoal, a partir do ano que vem, mudou a regra do jogo, tá? Vocês já organizem os seus orçamentos, que vocês já sabem que... Não, foi um decreto, foi um canetaço. Vamos vamos limitar o teto do ICMS dos estados. E isso reflete nos municípios também.
né? Então é difícil, é complexo, mas o que eu estou te falando de geração de emprego não é nem a grande empresa que a gente tem que atrair. Eu gosto de usar esse exemplo, tá? Eu sou advogado, imagina que deu tudo errado na minha vida. Estou desempregado, minha mulher me largou, eu preciso dar jeito, mas assim, eu não consigo trabalho na minha área, vou pegar esse meu diploma de direito, que eu tenho, né? E vou, no posto de gasolina, abriu vaga para frentista. Vou tentar. Vou lá, qual é a tua formação? Minha formação é em direito aqui, mas é vaga de frentista. Aí tu pega um jovem lá da periferia e tudo mais, que mal terminou o 2º grau, terminou o 1º grau, mas ele fez um curso no Sistema S de frentista. Ele vai ganhar essa vaga de mim. Eu não vou ganhar essa vaga dele, porque ele tem a especialização que precisa. Ele fez um curso de 60 horas. 3 semanas de curso. Ele sabe mexer na bomba, ele sabe apagar um incêndio, um princípio de incêndio no posto de gasolina. Ele vai ganhar a vaga. Direito dele. Né? Porque ele tem... Não é só direito, é o que a empresa precisa. É o que a empresa precisa. A empresa não... Ele vai dizer, olha, daqui a pouco se abrir uma vaga de gerente, eu te chamo, cara, mas... Sim. Pra frentista eu preciso o que ele tem, não o que tu tens. Eu me lembro que isso aí aconteceu muito na época que veio a Petrobras pra Rio Grande. Uhum. Que aí todo mundo tá buscando os cursos, né, de capacitação e muita gente conseguiu. Mas vou te dizer que em 2015, quando a gente criou, o nome do curso, o nome do programa é Capacitar Pelotas, tá? Quando a gente criou isso em 2015, que nós vamos retomar agora, foi exatamente no vácuo que tinha surgido do governo federal, que era a Pronatec. Lembra que eram os cursos de soldador, de soldamig, não sei o que mais e tal. Mas tu imagina o seguinte, ele não atinge o público que eu preciso atingir. Pedia 2º grau, eram cursos de 6 meses, sabe? A pessoa que largou a escola, ela não aguenta ficar 6 meses numa sala de aula. Ela nem pode ficar 6 meses numa sala de aula, porque ela tem que trabalhar, ela tem que se virar, sabe? Então, assim, as nossas exigências para os nossos cursos de formação é saber ler e escrever, independente da formação, tá? Ter 15 anos ou mais e ter cadastro único. Ter o número de inscrição social, ou seja, ser vulnerável. Ponto. É isso e cursos rápidos, cursos ali de 60 horas, 3 semanas, lanche e vale transporte para a pessoa não ter justificativa para não ir, sabe? Não, eu tenho fome, eu não consigo, não, eu não tenho como ir, não. Ali vale transporte, tem um lanche lá a ser servido para poder a pessoa realmente buscar isso e formar e conseguir fazer a capacitação. Está em andamento esses cursos? Está na Procuradoria do Município, a contratação no Sistema S, nós já são 500 vagas. Já teve algo parecido antigamente? Nós tínhamos em 2015 isso, a gente fez em 2015, a gente fez... Cara, se vocês que estão aí nos assistindo, procura lá no YouTube, bota Capacitar Pelotas, vai aparecer a formatura que se fez em dezembro de 2015. A autoestima que se via, as famílias levando flores para os formandos, a gente botou a formatura mesmo, tá? Palco, diploma... os discursos era sempre de esperança assim dos formandos, né? As famílias levando flores e as pessoas dizendo, não, agora eu fiz um curso de cozinheiro, eu sonho em abrir meu restaurante, sabe? Fez um curso de 60 horas, mas a autoestima dele mais do que a possibilidade de acessar o mercado de trabalho, o íntimo dele mudou, sabe? A energia dele mudou, querendo... Então, assim, é bem legal. Assim, é um videozinho de 2 minutos que é essa cadeira de comunicação e ficou na internet. Assim, é bem legal de ver, é bem legal. Vou te fazer uma pergunta agora, mas tu não vai responder, tá? Porque... Já vai dar 1 hora de podcast, Agora. Eu vou fazer agora. Tá. Eu já tava me ligando. Porra, deu uma porrada no meio, cortou, Vai deixar pendurado, então. Não, então, vou te fazer uma pergunta agora, mas tu vai responder depois do intervalo agora. Tá, vou te perguntar o que tu acha do cenário político para 2023. Se é favorável ou não. Depois do intervalo, a gente já volta, que o Thiago vai responder para nós. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Bateu aquela fome e não sabe aonde ir? Eu super recomendo a Di Feira. Lá você encontra os melhores sucos naturais, pastéis, a la minuta e muito mais. É um lugar ideal para você e sua família. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual?
aquele tratamento de luxo, corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco, super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. CB Turismo. Pensou em viajar? Vem com a CB Turismo. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor que seu evento terá a decoração perfeita para você. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui no canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Thiago Bittin. Bittin. E antes de seguir aqui com as perguntas pro Thiago, eu vou ler uns recados do pessoal que mandou. Onde é que eles mandaram esses recados? O do Emerson foi pelo Instagram do Bora Fazer Barulho, que é @bfb_oficial com 2L. Tá, eu vou ler agora os recados aqui. O primeiro recado é da Márcia Schumer. Vai estar escrito aí. Ela mandou assim: bom dia, tudo bem? Mandar um recadinho para o professor Fabrício, o professor TikTok, kkk, que é show. Top. Um beijo, professor. Fabrício esteve aqui, né? Várias vezes já, né? Falou também sobre mente criminosa. O segundo recadinho que eu tenho aqui é da Kailane 0150 para @marileal_047. Vai estar tudo escrito aqui. E ela mandou assim: queria mandar um beijo e dizer que eu amo muito ela, que depois de tanto tempo se aproximamos e que foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano. O meu vem da Adriana Macedo para André.rosato. Te agradeço por todos os anos juntos e principalmente pelo marido que tu és. Sabe que sempre estarei aqui e um beijo pra você. Que bonitinho. Deu pontos. Bom, vamos voltar então agora aqui as perguntas pro Thiago. Antes do intervalo eu perguntei para ele o que tu acha do cenário político para 2023, se é favorável ou se vai ser um desafio. Uma incógnita, né? É uma incógnita. Eu vou dizer assim, ó, eu tive várias empresas que iam renovar com nossos contratos e estacionaram porque não sabe como vai ser 2023. Eu não vejo, não acho, tá? Não acredito em radicalização da economia, tá? Isso basicamente tu pega uma linha histórica, né, da economia, passando por vários tipos de governo, né? E tu vê que não muda muito assim a questão do juro, a questão eu acho que a instabilidade não é econômica, que essas empresas que, por exemplo, no teu caso, que estão segurando para ver o que vai dar. Eu acho que a instabilidade é política, né? É a transição, a troca de governo, a ameaça antidemocrática de ter um golpe, como, né? Não vai ter golpe, não é golpe, não é golpe, não sei o quê. Essa instabilidade social, política que o país vive, e essas eleições muito polarizadas, né? Muito, né? Radicais, assim, e eu acho que é essa que é a nossa instabilidade. E isso reflete. Eu acho que em 2023, começando tudo dentro dos conformes, né? O governo eleito assumindo e começando a trabalhar, e eu acho que começa os governos do estado também, de todos os estados, eu acho que tende a tornar uma certa normalidade. O que a gente vai ter que ver? E aí essa é a minha expectativa. Como vai ser a relação do Congresso com o novo presidente, das assembleias legislativas com os novos governadores, né? Dito centrão vai facilitar, a direita
vai fazer uma oposição ferrenha, uma oposição construtiva. E isso de que forma vai ser conversado isso e de que forma, acho que parte daí, né, o 2023. Para mim, essa é a minha expectativa de 2023, politicamente falando. Né? Como vai ser feita essa relação e, a partir daí, votações e tudo mais que nós vamos ter. E só tem como saber vivendo, né? Só tem como saber vivendo. Né? Acho que todo o empresário no ritmo normal assim vai voltar. Nenhum empresário vai fechar as portas e eu falo muito com o Rafael, meu chefe de gabinete, sobre isso. O grande empresário quer estabilidade. Sim. Mesmo o grande empresário rural, o grande empresário do agro, por exemplo, ele quer estabilidade. Né? O grande empresário que vende laranja para o exterior, ele não quer tumulto porque qualquer forma de rompimento vem uma imposição de fora e ele para de vender. Né? O grande empresário da soja, do arroz, e o agro é o nosso carro-chefe. Né? É quem Sim. banca. E já né? tivemos alguns problemas, né? Exatamente. De comunicação. Exatamente. Então, assim, eu acho que tende a vir a ser um 2023 com os ajustes. Como é que se diz o ditado? Quando anda a carruagem, as melancias vão se acomodando. Ah, sim. Né? Eu acho que vai vir muito por aí. Eu acho que a gente já passou por coisa tão pior. Né? O que foi a pandemia? O que foi as crises? As marolinhas? Não gosto de falar de pandemia. Não gosto. Eu choro. Não, é que o pessoal, a gente fala muito da pandemia porque é recente. Mas a gente teve grandes crises econômicas bem anteriores, de anos atrás, que muita gente sofreu, muitas portas se fecharam. E se tomou aqui. E muitos jovens não lembram, assim, de alguns anos atrás, bons anos atrás, mas enfim, para fins de economia é muito próximo, né? De fila em posto de gasolina para abastecer, porque sim, eu passei por isso. Desabastecimento. E agora há pouco também já tivemos de novo a questão da greve dos caminhoneiros, que gera desabastecimento. O sistema é muito encaixado. Quando uma dessas engrenagens, vamos usar essa coisa bem básica, né? Mas quando uma dessas engrenagens desencaixa, reflete em tudo. Né? E não precisa ser esquerda, direita, volver, não faz diferença. A economia ela meio que se sustenta, assim, sabe? Ela meio que o mercado ele tem as suas regras próprias, assim, e muitas vezes pressiona, e os governos acabam sendo de direita ou de esquerda, acabam mudando muito pouco a regra de mercado porque não conseguem fazer uma intervenção muito forte. Sim, eu me lembro que a gente já teve anos que a cesta básica era mais cara que o salário mínimo. Ainda é, na verdade, né? Porque eu tenho isso como exemplo nas nossas compras públicas. Um corte técnico. Só um minutinho, galera. Tem 2 perguntas que mandaram lá no perfil do podcast pra ti. Legal. Bem pesadas. Bem pesadas. Mas eu digo assim, a inflação, por exemplo, a gente não conseguiu comprar alimentos para distribuir e até mesmo os alimentos. Como eu tenho 9 serviços de acolhimento, eu tenho que bancar todo o alimento. A gente compra desodorante, shampoo, sabonete, toalha, tudo para essas pessoas que estão acolhidas. Cara, a inflação fez um estrago nessas compras, porque nenhum fornecedor conseguia manter preço por muito tempo. Né? Uma licitação a gente compra para 6 meses, por exemplo. Então a gente teve muita dificuldade. E é o que a gente vê no supermercado, né? Eu adoro fazer supermercado. Eu gosto de fazer compra. Eu adoro fazer supermercado. Eu aqui em casa quem faz o super sou eu. O rancho sou eu. Eu gosto de arrumar no carrinho as coisas direitinho. Eu gosto de arrumar no carrinho. Não, a gente cria até... Eu sou de virgem. Não, eu separo a comida da... Não, a gente separa, tira a comida de perto das coisas de limpeza. Não, e mais, a gente cria um sistema de acomodação, porque o arroz, eu boto as coisas pesadas, as coisas grandes na frente. Eu boto embaixo. Não, mas é porque eu boto na frente, por exemplo, eu leite. Um fardo de água, um fardo de leite, eu boto na frente. E quando tu chega no caixa, são as primeiras coisas que tu vai tirar depois pra poder botar no carrinho de novo, pra poder levar e tal. A gente cria até um sistema de... Eu faço isso também. Eu gosto de separar as coisas quadradinhas, encaixar direitinho no cantinho. Ai, que... Ele terminou a fala dele, só tu vai cortar ali com a câmera dele.
Não tem problema. Tem uma pergunta. Espera a gente voltar. Tá bom. Ah, a gente já voltou. Ah, então Já tá, voltou? beleza. Tamo tudo em casa. Pergunta que eu ouvi ele falar de. Muito que essas últimas eleições foram muito polarizadas. O que tu acha que veio dessa polarização? Como tu acha que ela veio? De onde? A origem dela, a raiz? Isso é chuva? Não, eu acho. Eu acho. Não, eu acho que, na verdade, isso vem da sociedade, tá? Se fosse só no Rio Grande do Sul, eu ia te dizer que é muito característica nossa, né? De ser colorado e gremista, de ser... Na verdade, acho que chegou até mundial, né? Chegou. Não, Aí vem toda a história do retorno da extrema-direita e de ditaduras de esquerda, mas enfim. Mas a eleição brasileira em si é o reflexo da sociedade. É isso, é o reflexo da sociedade. E hoje a sociedade está dividida. E não se conseguiu desenhar um nome, um caminho, um projeto de terceira via, como eles gostam de chamar. Eu acho que terceira via é tão estranho, né? Porque parece que só tem 3, né? Só tem 3 caminhos. Não, nós podemos Era pra ter mais. né? Mas eu não me senti representado nessa eleição, tá? Eu me perdi aqui no pessoalmente, assunto. Me perdi no assunto. O que a gente tava falando no início? Se era do... A gente tava falando Ele de... fez uma pergunta. A gente Tá, eu respondendo. entendi, mas eu não entendi o caminho que essa pergunta foi, Não tem entendeu? problema, é assim. É aqui. Vamos só fazendo, segue vamos fazendo barulho. Vamos Só fazendo segue, barulho. só segue. É que Porque eu não vou conseguir comentar. Eu não gosto de... Eu acho que radicalização é ruim em todos os sentidos. Sim. Tá? Religiosa, Não é inteligente. esportiva, ela não é construtiva, né? Eu gosto de mais sensatez, assim. O meu ponto é de mais... porque tu consegue juntar, tu consegue conversar, tu consegue construir coisas. E com a radicalização, nem tudo tá errado de um lado, nem tudo tá errado do outro. Entende? É a forma, é o jeito que eu penso. Nem tudo tá errado de um lado, nem tudo tá errado do outro. Para mim, os dois extremos estão errados com relação à assistência social, por exemplo. Foi o que eu disse mais no início. Assistência social não é assistencialismo social. Né? Não é entregar uma cesta básica, nem um cartão com dinheiro todo mês ali. Isso é assistencialismo. Eu não estou ensinando ele a pescar o peixe, né? Uma coisa bem Pessoal, foi só o que falaram, né? O salário... Não o salário... O auxílio. Só o que falaram. Auxílio. Vai ser, não vai ser, vai baixar, não vai baixar, vai cortar, não vai cortar. Só o que... Mas e o Porque, resto? na verdade, não, acho que eles nem sabiam falar sobre o resto. E a internet, para mim, assim, a internet, ela tem um perigo iminente, assim, que a gente já está vivendo, mas muitas pessoas não se deram conta, né? Que é a total incapacidade que as pessoas criaram, as pessoas entraram numa vibe de não conseguir conversar mais, cara. As pessoas não conversam mais. Eu tenho uma teoria As pessoas não discutem mais. Discutir no sentido de vamos trocar uma ideia, um pra debate. construir algo no final. Né? Não, eu acho que é isso aqui. Isso aqui, ó, é bom, água com gás é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque tu é um aquilo, porque água com gás é porque tu deve, no mínimo, comprar lá do teu fornecedor, que só vende com... Sabe, as pessoas não respeitam mais e, ao não respeitar, elas não conseguem mais dialogar, cara. Não, mas tá bem. Analisar. Tu gosta de energético? Eu prefiro a Eu gosto de água. coquinha. Eu acho que energético não faz bem. Não, mas isso Isso é sem açúcar. o governo, que é a taurina, não tem problema nenhum. Não, mas só um pouquinho, tá bem. Tu acha, eu acho. Né? Então, assim, se criou, eu digo que são os boxeadores de teclado. Sabe, os caras que vão pra internet pra Bota foto de anime pra se esconder. bater nos outros e pra brigar e tal. Eu tenho uma teoria que isso é por causa, né, da educação de base. Porque as pessoas não estavam preparadas para ter tanto poder nas mãos agora. Porque a internet dá poder para todo mundo, voz para todos, né? Então acho que se tivesse uma educação de base, um pouquinho de empresário em todo mundo, né, para saber ver o que é melhor naquele momento, porque as pessoas é que nem religião e time de futebol. Acho que aquela escolha tem que ser pro resto da vida. Ou pra todos. E sendo que cada momento exige uma pessoa. Na verdade, cara, a rede social, ela é o reflexo hoje da sociedade. Do que a sociedade é? É que antigamente, como não tinha... Nós estamos falando, por exemplo, de um Facebook que em 2012 estava engatinhando.
Sim. Sabe? Eu gosto muito de eleições, eu trabalhei em várias eleições e inclusive participando de campanhas, ajudando candidatos e tal, e coordenando dentro de um partido a questão, por exemplo, de vereadores e tal. Eu sempre digo que 2012 foi a primeira eleição da rede social Facebook, né? Ela sendo ativa, decidindo ou decidindo um voto, ou virando um voto, e ela estava engatinhando. 2016, já falando, o 2014 já foi bem forte, 2016 foi a eleição da rede social, porque ela é muito recente, o efeito da rede social é muito recente. Sim. Então as pessoas hoje, elas ganharam voz, como tu diz, mas basicamente elas estão expondo o que elas são, né? Sim. Elas vão lá e dizem, não, eu não vou aceitar isso aí, eu vou botar a minha opinião aqui, e a minha opinião. Aí eu gosto muito desse exemplo. Não, é a minha rede social, é o meu Facebook. Mas tá eu coloco o que eu geral, quiser, né? e eu vou te bloquear porque eu não quero que tu... Cara, a rede social é para socializar, é para tu colocar tua opinião, alguém ir ali embaixo comentar e dizer, olha, eu não concordo, ou tu só quer aplauso. É, né? tem muito Só quer disso. like. Às vezes a pessoa só comenta porque quer mais like. E às vezes só porque ela tem mais like ela é a certa. Né? Então, assim, não, na minha rede social, na minha rede social, tu não vai vir comentar. Então tu tá fazendo o quê na rede social? A gente já recebeu uma crítica, né? Deixa eu falar sobre isso. Eu sou influencer digital. Eu tenho 25 mil seguidores no Instagram. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu comento. Me ensina depois como é que faz isso. Ensino. Só contratando, né? Eu Não toda tem hora problema. eles falam que eu não era pra ter falado isso. Aí já foi. Então eu tomo muito cuidado com as coisas que eu faço, comento, deixo de comentar, posto e não posto. Por exemplo, foto de biquíni. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou postar. Então, foto de biquíni é umas coisas que eu sempre tento dar. Por Também. exemplo, tô de shortinho ou parte de cima do biquíni. Porque eu sei que vai gerar muita percussão. Por exemplo, uma das minhas fotos mais curtidas é que eu tô de biquíni. E isso já mostra que a internet é um lugar um pouco perigoso. Então, a gente teve uma crítica aqui no nosso canal no YouTube, né? A gente Um teve dos episódios. um episódio só. Eu apareço em... sei lá, eu apareço quase todos. E teve uma crítica que a pessoa disse que eu era... Perdida, acho que era. Que perdida? Perdida não sou, sou Não, muito não certa. foi esse, fui eu que falei. Não, foi... Eu era muito... Eu não soube aproveitar o meu O convidado. E que eu era muito... como é que foi a palavra? Não sei. Não lembro a palavra. Sei que me criticaram lá. E eu, tipo assim, eu respondi a pessoa com... Minha mãe sempre pediu educação. Pra mim, educação em primeiro lugar. Mesmo que eu não respeite tua opinião, tua ideia, eu vou te respeitar porque pra mim, educação é sempre prioritário. E eu respondi lá na educação. E aí foi o que mais gerou comentário no nosso grupo aí lá do um monte de podcast. gente começou a falar. Que era pra mim levar como a minha crítica construtiva, só que eu não dei bola pra aquilo. Porque eu acho que aquilo não faz diferença na minha vida. A pessoa nem assiste todos os podcasts. Eu acho que foi um dos que eu fui mais séria. Foi do escritor, o Evizel. Foi a que eu fui mais séria. E eu acho que o dele agora, que eu não tô fazendo piada. Eu posso contar duas histórias pra ti? Pode. Rapidinhas, tá? A primeira foi... Isso era dezembro de 2012. O Eduardo Leite tinha sido eleito e estava montando a equipe e me chamou dizendo, olha, queria que tu fosse. Eu não conhecia ele, conhecia ele na campanha, nem do mesmo partido nós éramos e tal, mas eu fiz o jurídico da campanha dele e aí ele me convidou para ser chefe de gabinete dele e tal, e não podia falar para ninguém. Sabe aquela coisa, nós vamos anunciar, e aí em dezembro eles foram anunciar final de dezembro. E a Tânia Cabistani, jornalista, que é a minha amiga pessoal, e trabalhava no Diário Popular ainda, quando mandaram para o Diário Popular, mandaram o anúncio dos secretários e que eu ia fazer parte do governo, ela me ligou, dizendo, Thiago, que legal, não sei o que mais e tal. Eu fiquei sabendo agora que... Eu disse, não sabia que ia ser aí agora, eu disse para ela, né? E aí ela disse assim, tá, nós queremos uma foto tua, que não veio foto para nós poder postar. E aí eu entrei na tua rede social, eu entrei no teu Facebook para poder ver se tinha alguma foto. Thiago, tu tem que entrar lá e ver algumas coisas. Eu disse, o quê? Não, porque... E isso eu não tinha me dado conta do tamanho que atinge isso, sabe? Tu tem foto ali sem camisa, tu tem foto... postagem, sabe aquela coisa assim? Sim. E aí eu, cara, não me dei conta, e eu entrei, e é muito engraçado, porque meu Facebook era um Facebook... Pessoal. E assim, extremamente limitado, assim, sabe? Hoje tu entra nas lembranças ali, eu fico com vergonha de coisas que eu postava 10 anos atrás, assim, eu disse, como eu era idiota, né? E aí eu comecei a ver realmente que Só que assim, eu tinha lá 2 novos amigos por semana, eu postava uma coisa, tinha 7 comentários.
Cara, eu passei a ter, quando foi anunciado como tinha antigamente, eu passei a ter 20 solicitações de amizade por dia, e depois 30, e aí começa... Porque saiu no jornal que vai ser o chefe de gabinete do prefeito. Uma coisa que as pessoas buscam, assim, é muito louca, né? Como muda. Né? E a gente não enxerga isso exatamente, né? Que as pessoas vão começar a apontar que agora tu é público, tu precisa cuidar da imagem e do... E a outra historinha eu já era secretário de Assistência Social e Segurança. E aí teve não sei se vocês vão lembrar disso, isso foi 2015, foi início de 2016, final de 2015, teve um assalto grande aqui em Pelotas das lojas Taqui, que a Brigada Militar matou um ou dois assaltantes que levaram reféns, foi uma coisa grande na Dom Joaquim, né? E aí eu lembro que os comentários que tinha na rede social, todo mundo era a vítima da sociedade, a família dessa pessoa que foi morta pela polícia militar e tal. E aquilo foi me tomando assim, sabe? E no final do dia eu vou comentar, vou postar alguma coisa sobre isso. Eu não posso fazer isso. Eu evolui como pessoa sobre isso, tá? Mas que eu brinco... Eu sou proibido. Sou proibido. As pessoas começam a brigar entre elas nos comentários. Lógico, mas eu postei o seguinte. Eu disse, não tenho paciência pra quem acha que, não sei o que mais. Um dos menores, um dos jovens que participou do assalto, ele era jovem das medidas socioeducativas, ele era atendido pela secretaria. Ele não aproveitou as oportunidades que estavam se dando pra ele preferiu assaltar. Aí eu disse que eu não tinha pena de bandido que morria trocando tiro com a Brigada Militar. Minha maior preocupação era que o meu filho fosse baleado, por exemplo. A pessoa foi bem assim que eu coloquei. A pessoa que vai para assaltar, bota a arma na cabeça de uma pessoa, de um cidadão lá, faz de refém, atira contra a polícia e morre nessa troca de tiros, eu não consigo ter pena dela. Como a família dela, tudo bem. Mas eu tenho pena da pessoa que vai levar um trauma, que foi uma arma na cabeça, né? Bastou. Tu só não secretário de Assistência Social. Tu só não sabe te expor na internet. Na verdade, assim, graças a Deus eu não disse que bandido bom é bandido morto, tá? Mas foi o que as pessoas escutaram. Sim. Mas não foi o que eu disse. Aquilo que fez assim se transformou assim. Não foi o que eu disse. O Diário Popular, na época, fez uma reportagem, porque algumas pessoas diziam, tá certo, é isso aí mesmo. Outras pessoas diziam, que absurdo, o secretário de Assistência Social pensando isso, não sei o que mais. Aí foi o que eu disse na época. Eu disse, olha... nós demos oportunidade para esse jovem. Ele era atendido da secretaria, estava fazendo curso e tudo mais, e ele preferiu pegar uma arma. Foi a escolha dele. Sabe? Tem as consequências para isso, né? O Diário Popular fez uma enquete, fez uma reportagem, me ligaram dizendo que, vem cá, gerou muita polêmica tu dizer que é bandido bom e bandido. Não, eu não disse isso. Eu disse que eu não tinha pena, é totalmente diferente, né? Mas mesmo assim saiu uma notícia, eu dizendo que eu não tinha dito isso, eles... botaram bem direitinho, botaram toda a minha postagem, né? Ou seja, eles era bem claro ali, quem consegue fazer a interpretação de texto, que não foi isso que eu tinha dito. Mas fizeram uma enquete no calçadão, uma pequena enquete. As pessoas, o que você acha? Bandido bom, bandido morto? 70% das pessoas disseram, bandido bom, bandido morto. Sabe? Então, assim... Nas mídias sociais é uma coisa, pensamento mas é o Fabrício esteve aqui falando sobre mente criminosa e ele falou que tu vai parar pra ver a estatística... a maioria das pessoas que roubam não é para comer. Sim. É a forma de ter poder. Eu não tenho nem conhecimento que ele tem, obviamente, para poder falar sobre isso, né? Mas muito é disso. Muito é de ser alguém, de ser bem sucedido em alguma coisa, né? Então, assim, eu faço parte de uma quadrilha, sei lá, eu faço também, né, de uma facção, que é o termo agora e tal. Né? Eu sou alguém dentro de um contexto. Né? Mas, infelizmente, é assim. Falando de redes sociais, temos uma pergunta bem legal aqui. Legal e bem pesada. Não sei se vai poder falar, se não quiser falar, tu fala que não quer. Se não, o Emerson corta, é isso. Botaram assim. O Eduardo Leite teve as piores ideias governamentais esse ano. Não ajudou a população e começou a se movimentar no finalzinho do segundo tempo para conseguir se eleger de novo. Porque tu acha que ele teve boas ideias? Se sim, quais se defende delas, no caso, as ideias dele? Uhum. Esse é um cidadão perguntando. Não, tranquilo. Tá. Que assim, eu não participei do governo do estado, né? Mas o que se dizia dele e para eles é, não é louco, tu queria ser governador, esse estado quebrado. Há 4 anos atrás se dizia isso, sim, né? E ele foi governador e ele
achou os caminhos que outros tantos não acharam para voltar a pagar salário em dia, mesmo dentro de uma pandemia, né? Isso eu sei. Eu acho que se não fosse a pandemia, ele teria... Isso eu sei, tá? Isso eu sei de bastidor, assim. 2 semanas antes da pandemia, faltavam 2 semanas para ele fazer o primeiro pagamento em dia. Isso em fevereiro de 2020. Ele ia botar o salário em dia em fevereiro de 2020. E aí entrou a pandemia e ele não conseguiu botar, porque logo em seguida, em fevereiro, já em março, começou a se fechar tudo e ele não fez naquele momento. Tá? E aí, na sequência, sim. A pandemia ajudou, não ajudou? Eu não sei até onde a gente pode dizer que financeiramente a pandemia ajudou governos, no geral. Tá? Não, eu acho o contrário, que se não fosse a pandemia, ninguém teria reclamado do governo de Eduardo Leite, porque até então estava todo mundo satisfeito. Eu não tava. Então, mas é isso que eu quero te dizer, sabe? A questão, assim, é muito... Acho que vem com respeito à pergunta, né? Mas me parece muito carregada de ideologia, não de fatos. Né? Não diz, não fez nada para ajudar, não sei o que mais. Eu já te disse, olha, ele botou os salários dos servidores em dia depois de 50 meses, né, de salários atrasados do servidor. Ele fez reformas administrativas que, para alguns, para os servidores, por exemplo, não gostaram. Muitos servidores, a maioria dos servidores não gostaram dessas reformas administrativas. Mas, por exemplo, o servidor ele contribuía com a previdência do Estado com o valor, em cima do valor que ele recebia, né, durante 15 anos. Nos últimos 5 anos, o salário dele aumentava e ele passava a contribuir, mas se aposentava com aquele salário dos últimos 5 anos. Ele não se aposentava com o salário só que ele contribuiu bem pouquinho em cima daquele salário. Então, tinha distorções. Mas aqui a gente recebe pouco. Realmente. Né? Trazendo para o contexto de Pelotas, muitos servidores já me perguntaram isso. Por quando é que o servidor do município de Pelotas vai receber bem? Aí eu digo, olha, nós temos 9 mil servidores em Pelotas. Caxias do Sul tem 5 mil. E tem mais população do que Pelotas. Né? Isso é um fato. A quantidade de servidores em Pelotas... Mas a gente por causa da idade, talvez? Não. Às vezes tem N fatores. Tá bem, a gente tem... demograficamente, a cidade é muito grande e tem regiões, né? Nós temos uma região colonial enorme, nós temos escolas, nós temos postos de saúde, né? Toda vez que se abria um loteamento, se botava um posto de saúde, uma escola nesse loteamento, né? Tinha uma área institucional, se abria esses serviços que às vezes poderia ele ser, ao invés de ter 2, 3, 4 escolas numa mesma região, e às vezes a gente vê que tem, né? Uma escola de ensino fundamental, uma escola de educação infantil muito próxima, 3, 4 quadras uma da outra. Poderia se fazer uma escola um pouco maior, que diminuiria gastos, né? Mas isso a gente não teve esse planejamento durante os anos. Isso é uma questão. A outra questão é que muitas vezes o servidor lá já está há muito tempo, já está com um ritmo de trabalho diferente, desmotivado, acaba que nós deveríamos ter combatido isso, a gente não combate, a gente chama mais um servidor porque está faltando gente para fazer um trabalho. E aí a gente bota 2 servidores que um poderia fazer a função, o salário não vai aumentar, porque eu tenho um teto de gastos para isso. Né? Então, tem dificuldade. Não sei, eu posso dar uma opinião ou não? Fica à vontade, o podcast é teu. Eu posso falar? Tu quer que eu te dê o vai? Não. Tá pedindo permissão pra mim? Que legal. Eu vou falar. Tá bom, qualquer coisa eu tiro. Nas eleições eu não podia falar, né? Agora pode, agora deixa. Eu não podia me posicionar. Isso. E por que eu me desapontei com o Eduardo e com o presidente Bolsonaro? Né? Uhum. Arregão. Os 2 foram arregão. Na pandemia, o Eduardo mandava liberar as coisas, as cidades não liberavam e ele deixava. Não podia fazer muita coisa, se ia complicar pra ele, azar. Tocou no coração dele porque ele é fotógrafo, ele é videomaker. Então ele não podia fazer nada. E aí tocou no coração dele agora. Bolsonaro tava com medo de perder, de ser, sei lá, impeachment, deixando de tirar ele. Cara, se ele tivesse feito isso pelos motivos certos, o povo ia tirar ele de qualquer prisão que ele tivesse. Agora não por ser arregão. A minha opinião Bolsonaro pra mim é horrível. Eu não respeito as ideias dele. Só isso, porque eu tava gostando do governo do Eduardo.
Não vou me expressar sobre o Eduardo, mas sobre o Bolsonaro, eu sou tipo, totalmente contra ele, sobre as ideias dele. Eu acho que ele é muito... idiota. Você não falava, mas ele é muito idiota. Ele queria liberar arma pra pessoa que, tipo, fizesse lá Ele recomendou remédio de malária pra Covid, né? Pelo amor de Deus, Tem ele isso. negou. Eu tenho Mas mais só isso aí uma. então, vamos Mas, seguir enfim, falando. só para dizer então, só para terminar com relação ao governador Eduardo, uma coisa, tu dissesse, porque ele não tem... Cara, uma coisa que ele pode não ter tido, como tu diz, coragem, eu acho que não é esse mal que ele sofre para fazer algumas coisas. Mas ele encaminhou reformas administrativas que os servidores querem matar ele, né? Porque ele entendia que era necessário, privatizações, né? Eu tenho uma posição até conflitante às vezes com relação à privatização. Eu acho que algumas coisas o Estado, lato sensu, assim, tem que ter o controle sobre, tá? Mas, por exemplo, o Banrisul, o Estado precisa ter um órgão financiador de políticas públicas, né? Isso eu concordo. Agora o Correio não. Agora aí vem assim, a companhia de gás, companhia de carvão. O que o Estado tem que ter companhia de carvão? Sabe? Produzir carvão, né? Não. Então, assim, tem coisas, eu acho que tem muito mais a ver com a natureza da empresa, estatal ou não, né? Do que para mim seria muito mais justificável o Estado, o poder público ter empresas de transporte, né? Do que ter empresa de carvão, por exemplo. Né? De logística, que o Correios nada mais é do que uma empresa de logística. E que não tem nenhum concorrente que consegue dar prejuízo. É impressionante. E não entregar. Eu ia falar aquele negócio que tu falou sobre os servidores. No caso, quando uma pessoa perde o gás lá, chamam outras e aí acaba trazendo mais, é isso? Eu não vou... Eu vou ter o cuidado de não ofender, mas aí os servidores, eles sabem, né? Muitas vezes... assim como tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, no poder público também tem servidores bons e servidores ruins. Né? Daqui a pouco tem um servidor que está fazendo um certo corpo mole e acaba que a administração precisa de gente, acaba chamando o outro. Não pode demitir. E às vezes aí ou realocar. Pode entrar um pouco de corporativismo, né? Um protege o outro, né? Sai mais cedo, seguidamente aí se usa exemplo o médico no posto que não cumpre horário, não sei o que mais. Verdade. Chega atrasado. O que faz? Chama outro. Nós estamos precisando de mais médicos. Então, assim, quanto a gente incha a máquina e acaba que não consegue pagar um salário... Bom, porque tem gente fazendo corpo mole que não quer fazer seu próprio serviço, porque se especializou naquilo e tem que chamar outra pessoa, tá? Entendi. E aí eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que, cara, eu trabalhei já, como eu disse, em várias... Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Recursos Humanos, SANEP. Tem muito servidor bom, cara. Muito servidor bom. Tem muito servidor em cargo de chefia no governo. Mas tem servidores que não são tão bons assim. Pode ser. Eu gosto muito eu tenho 450 servidores. Eu tenho... Da outra vez que eu tive na secretaria, minha chefe de gabinete era uma servidora de carreira assim, ótima, que conhece a assistência social de trás para frente e tal. Então, assim, a gente tem gente muito qualificada, né? Mas tem gente infelizmente, tem gente que... A gente tem servidores aí que, obviamente, né, roubam da administração. Tem gente boa e ruim para tudo, né? Em qualquer área, até na privada tem. Tem gente boa e ruim para tudo. Qual que é a tua opinião sobre... Não sei se tu... Acho que tu sabe. A gente tem que encerrar também. Calma aí, só um pouquinho. Eu tô perguntando aqui pro Tem que meu encerrar? convidado. Ela é a dona do podcast agora. Já deu poder absoluto pra ela. Vocês me cortam. Tá, pode Eu quero falar. mais também. Última pergunta, tá? Tá. O que tu acha sobre tirar o curso normal da Escola Municipal Pelotense? Porque, querendo ou não, eu faço magistério, eu defendo que deve ter, porque sempre foi meu sonho. Eu tinha 6 anos de idade e foi meu sonho ser professora. Quero me formar em pedagogia. Se tirarem o curso normal, não, porque né, vai ter em outros lugares. Porém, o curso normal do Pelotense é excelente. Qual é a tua opinião sobre tirarem ou não? Porque Lembrando que ele é assistente social. Não, mas isso eu como já estou há bastante tempo e gosto da coisa pública, da administração, eu dificilmente não vou dar um palpite, não vou dar uma minha opinião sobre várias áreas da prefeitura, orçamento, enfim. Isso é uma questão jurídica também, tá? Porque o município
mantém o Colégio Municipal Pelotense, é a maior escola da América Latina de ensino, de educação de segundo grau, né? Só que o município não recebe R$1 do governo federal para manter isso, porque não está no escopo do município manter a educação de ensino das séries finais e de segundo grau. Tá? Falaram isso. Então isso tem um custo que daqui a pouco não permite que o município consiga atender a educação infantil, que hoje o município não consegue ainda disponibilizar todas as vagas que precisa para a educação infantil. De 0 a 3 e depois de 4 e 5 anos nos prés. Tu estudou bastante isso então, porque foi exatamente o que nos falaram. Mas é isso, basicamente é isso, né? O município acaba colocando recursos próprios da arrecadação municipal, recursos próprios para manter uma educação que era para o Estado estar mantendo. Uhum. Né? O que se discute hoje isso? Que o Estado assuma, continue o Colégio Municipal Pelotense, continue com onde com as turmas, com as vagas, mais vagas, mas que seja o Estado assumindo essas vagas de não estar se pensando em vamos fechar o Pelotense e o prédio vai ser usado. Não. Né? Mas eu acho que a discussão aí é muito mais de quem vai financiar esse estudo, né? Quem vai financiar esse serviço, do que propriamente fechar o serviço e tudo mais. Porque o Estado também precisa, né? O que falaram foi que iriam tirar o curso modo pelotense para que trouxessem mais vagas para educação infantil. É porque tu tá falando do curso do magistério. O né? antigo magistério. Mas aqui no Pelotense, além do antigo magistério, ainda tem eu vou ser mais antigo agora, o PPT, né? Que era a preparação para o trabalho, que era na verdade o segundo grau básico né? As turmas da noite, do EJA, também tem segundo grau, é muito grande, né? A minha esposa trabalhou muitos anos no Pelotense, então assim, também tem um carinho enorme pelo Pelotense, mas a gente tem que enxergar, e aí que eu te digo que como gestor a gente tem coração, mas tem que fazer a gestão, né? É o correto, tá? Acertar isso. O Tribunal de Contas aponta esses gastos do município com o segundo grau, que não deveria estar sendo feito no segundo grau, que deveria estar sendo feito na educação infantil. Aí a gente diz, olha, nós não temos recurso suficiente ainda para poder bancar atender todas as vagas de educação infantil que Pelotas precisa. Aí o Tribunal de Contas diz, mas vocês estão estão se metendo lá na educação, nas séries finais e no ensino médio, que deveria ser do Estado. E é um recurso pesado, né? Porque na educação infantil é um professor, basicamente, né? Mais professor auxiliar, enfim, para uma turma. Quando tu pega ensino médio, nós estamos falando de vários professores, de várias cadeiras, né? Então, assim, com salários já maiores, porque já são professores com uma formação técnica diferenciada, enfim. Então, é polêmico, mas eu acho, tá, que é o correto. Não fechar serviço, tá? Mas discutir o financiamento, quem deve pagar, quem deve assumir a educação de ensino médio da escola do Pelotense. Obrigada. Show de bola. Respondido? Uhum. Perfeito. Tiago, a gente está chegando no final do podcast, tá? Que pena. Se deixar, tem muito conteúdo, vai ter que voltar outro dia. Eu falo muito também. Eu também falo muito. E aí, então, para finalizar, eu vou pedir para tu dar um recado. Tá, aí o recado que tu quiser. Aí pode ser pra essa câmera aqui. Tá tudo ok com essa câmera aqui, Marcelo? Beleza. Então tá. Acho que primeiro, já que nós falamos bastante disso, né? Gente, tenham empatia, né? Escutem, se coloquem no lugar da outra pessoa. A gente fala às vezes de empatia sendo as pessoas com deficiência, a inclusão, né? Mas empatia serve para tudo. Serve para a gente respeitar a opinião dos outros, né? E vamos tentar ter um pouco de paz. Nós estamos aí no período de Natal e Ano Novo, né? Verdade. Vamos realmente tentar ter um pouco de paz, de espírito, de respeitar o próximo, né? Nessas épocas assim de festas, a gente pede muito a reflexão. De Natal e Ano Novo, a gente pede, vamos refletir, vamos pensar, vamos tentar transcender o Natal e Ano Novo, que a gente siga todo o ano de 2023 refletindo e pensando no próximo. E eu gosto muito, para mim, essa palavra é muito... Eu sou pai de autista, então a empatia. Vamos nos colocar no lugar do próximo, no lugar do outro
E isso, eu acho que a empatia é tudo. A empatia é o caminho e a solução para vários dos nossos problemas como sociedade. Então, eu queria agradecer. Coloco a Secretaria de Assistência Social à disposição de vocês. E se um dia vocês quiserem conhecer mais e quiserem visitar, daqui a pouco, ver como funciona, o que a gente faz lá, quem é que a gente atende, né? E pedindo aí para o público de vocês, que se quiser também, a gente trabalha muito com doação, então como a gente disse lá, doação de livro, a gente entrega na cesta básica, doação de alimentos, a roupas, a gente é sempre muito bem recebido e podem ter certeza que a gente encaminha realmente para quem precisa, tá bem? Valeu, obrigado, agradeço. Show de bola. Só um pouquinho. Tá vendo? A idade? Tá bom. Isso aí, então, Thiago, muito obrigado pela tua presença. Ashley, quer deixar um recadinho também? O recadinho de hoje é para que vocês estudem bastante. Por exemplo, hoje eu tô aqui debatendo com uma pessoa que sabe muita coisa, eu não sei nada, mas eu tô estudando para isso, então estudem bastante. Aproveitem cada dia da vida de vocês. Agora, no final de ano, doem, abracem, amem, passem felicidade para a próxima pessoa. Apoiem o Emerson aqui, que ele tá sempre na depressão, sempre querendo desistir. Apoiem ele, então, nesse final de ano. Curtam, comentem, compartilhem, passem pros amigos. Me sigam na minha rede social e sigam lá a página do Bora Fazer Barulho também, que a gente tá sempre postando conteúdos e os cortes aqui do podcast. Um beijão e até mais. Podia ter mais cortes. Vai, Marcelo, eu faço... Cara... Quer deixar um recadinho também, hein? Eu deixei um recado, aproveitem esse fim de ano, tenham empatia um com o outro, vamos respeitar as opiniões, seja qual for, se tiver tudo dentro da lei, respeitem o próximo. E acho que uma frase que vai definir bastante esse podcast, que a gente falou muito de política e sobre lados, vou citar uma frase de Abraham Lincoln: não julgue a outra pessoa, talvez você seria a mesma em condições iguais. É isso. Show de bola. Muito bom. Já que o Brasil não conseguiu, né, é. quase igual, trazendo, né, O Hexa, vamos contar agora que o Papai Noel, no Natal, né, une as famílias de novo. O Brasil só piorou, deixou a Argentina ganhar. Não, bastava as eleições separar famílias, o Brasil separou também. Não, e agora criou outra polêmica, porque agora tem um pessoal que tava torcendo pra França e um pra Argentina. Já eu deu sou da briga, Argentina. já. E quem torce pra Argentina tá certo ou tá errado, já viu ótimo. E aí, Eu torci pro Messi, eu não torci pra Argentina. Eu torci pra Argentina também. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui o nosso podcast. Não esquece de curtir, deixar o comentário aqui, é muito importante. Isso ajuda com que o YouTube perceba que vocês estão gostando e ele mostra para mais pessoas, o canal cresce e a gente segue com o trabalho aqui. Então, é isso aí. Até a próxima. Show. Agora terminou.